Queridos irmãos, queridas irmãs, então, esse vídeo é de número 324 e capítulo 29 das sociedades propriamente dita, né? Nesse exato momento, 3 horas e 11 minutos da madrugada. Então, nós temos que aproveitar a insônia. Tem pessoas que às vezes reclamam. Eu não reclamo. Quando eu reclamo alguma coisa, é porque eu já estou quase desmaiando. Porque eu aguento cada coisa, mas ainda bem que eu uso aquele termo, eu aguento. Porque se eu dissesse eu aguento mesmo. Então, tem pessoas que reclamam da insônia, né? E eu agradeço a dona Insônia. Porque a dona Insônia, tem hora que às vezes eu fico pensando assim, gente, eu penso que eu sou sozinho fisicamente, né, dentro de casa, sozinho. Não, mas olha só para você ver. Aqui tem os espíritos amigos, né? Vó enchendo paciência, Fernando, Marcílio de vez em quando enche as paciências também. Cássio também enche as paciências também, nunca é desse jeito. Ainda mais agora que a mãe dele foi para uma pousada, uma coisa assim, você entendeu? Então, ficou enciumado porque não convidou ele. Olha só você, olha que absurdo que eu tenho que aguentar. Veio me dizer isso, que ficou chateado porque não foi convidado, né? Pensaram nele, mas não disseram assim, vamos com a gente, né? Veio me dizer isso, ficou chateado. Luiz, que tão chateado. Minha família, minha mãe foi para uma pousada descansar e não me convidaram, não me chamaram. Aí eu falei para ele assim, ele tá vendo só? Desencarne tem lá os teus lados bons e tem os seus lados ruins. Os lados bons é que convive com os bons do lado daí. E do lado de cá existe a dissolução. Mas é brincadeira, tá? Que eu tô dizendo isso aqui. Porque senão daí a pouquinho a família, a mamãezinha dele, você entendeu? Que já parece uma coisinha do outro mundo, de preocupação, vai pensar que é verdade. Não tem nada não, isso é brincadeira nossa mesmo. Nós brincamos isso aqui, eu e ele, mas não tem nada a ver, né? Então, acho que eu já vi no capítulo, né, capítulo 29 das sociedades propriamente dita, o vídeo é 324. Mas eu estava falando, eu tenho que falar isso. Às vezes eu penso que eu estou sozinho, né? Mas vó, todo mundo aqui, né? E de vez em quando vem aqui em casa uma moça tão bonita, mas tão bonita. Tá aqui agora. Na verdade, já faz uns 15 dias que ela tá vindo aqui em casa direto. Mas é uma moça bonita. Sabe o nome dela? Dona Insônia. Dona Insônia Antônia Barbosa. É o nome dela. Porque se quiser ficar aqui em casa, vai ter que assumir o meu sobrenome. Então é Dona, porque na verdade ela chama Insônia Antônia Barbosa. Aí eu chamo ela de Dona Insônia Antônia Barbosa. Nós não podemos reclamar da insônia. Hora que vier a insônia,
Sabe o que você deve fazer? Ore em prol daqueles que estão nos asilos, hospitais de câncer, nos psiquiátricos, nas penitenciárias, nas regiões umbralinas. Oram por aqueles parentes que há muito tempo você não os vê. Aproveita esse momento, lê uma mensagem. Procura ouvir uma música clássica, uma música de meditação. Se mesmo assim a dona insônia continuar ali com você, termine a madrugada ao lado da dona insônia. E se durante o dia você puder dormir, pede para a dona insônia ir arrumar a casa enquanto você dorme. Mas não podemos reclamar, gente. Então, Kardec diz assim: dir-se-á, provavelmente, que os membros de uma sociedade que agissem da maneira que vimos de esboçar não seriam verdadeiros espíritas, pois que a caridade e a tolerância são o dever primário que a doutrina impõe a seus adeptos. É perfeitamente exato, e por isso mesmo os que procedam assim são espíritas mais de nome que de fato. Certo, não pertence à terceira categoria. Veja-se no número 28, mas quem diz que eles sequer mereçam o simples qualificativo de espírita? Uma consideração aqui se apresenta não destituída de gravidade. Então, olha só para você ver. Eu vou até ler novamente, porque vale a pena. Dir-se-á, provavelmente, né? Então, dir-se-á, provavelmente, que os membros de uma sociedade, né? De uma instituição, de uma casa espírita, de uma sociedade espírita, que agisse da maneira que vimos de esboçar, né? De acordo com o que Kardec está esboçando, esmiuçando aqui, né? Não seriam verdadeiros espíritas, pois que a caridade e a tolerância são o dever primário que a doutrina impõe a seus adeptos. É perfeitamente exato e, por isso mesmo, os que procedam assim são espíritas mais de nome que, de fato, certo, não pertencem à terceira categoria. Veja-se no número 28, mas quem diz que eles sequer mereçam o simples qualificativo de espíritas? Mas quem diz que eles sequer mereçam o simples qualificativo de espíritas? Uma consideração aqui se apresenta, não destituída de gravidade. Ei, Kardec, vai encarar Kardec para ver, né? Vai encarar Kardec. Então é apenas não carece comentar, porque nós vamos adentrar a questão 336, não carece comentários, porque não deixa de ser assim um respaldo que Allan Kardec, né, desejou fazer aqui. Então, até porque vimos já desde o princípio, abordando o mesmo assunto, mas por isso que não há necessidade, né? Na questão 336, não esqueçamos
Olha o que Kardec está dizendo aqui, ó. Não esqueçamos que o Espiritismo tem inimigos interessados em obstar-lhe a marcha, né? Em interromper a marcha, em denegri-lo, né? Até porque denegrir o Espiritismo é difícil. Eu costumo dizer que todo aquele que procura denegrir o Espiritismo ou a imagem do Espiritismo, ele denigre a si próprio, né? Porque o Espiritismo está além de nós. Seria a mesma coisa que você querer atingir nosso Senhor Jesus Cristo com a pedra no estilingue. Você pega, põe uma pedra no estilingue, mira para o céu. Acertei, Jesus! Você acha que você acertou mesmo? O muito que você, naquele momento, conseguiu fazer foi ferir você mesma. Você mesmo. Porque nosso Senhor Jesus Cristo, você não denegriu, você não feriu, você não o humilhou, mas você se desestruturou. Você se desequilibrou emocionalmente, psicologicamente, você baixou a tua imunologia, a tua resistência, através daquele ato de irresponsabilidade. Por isso, vulnerável você se encontra. Uma simples gripe pode te causar uma pneumonia e te levar a óbito. Olha só para você ver como é que é as coisas, né? Uma simples gripe pode te causar uma pneumonia e te levar a óbito, aquela pneumonia, né? Então não é só de queda de avião que a pessoa desencarna, não. De uma simples pneumonia também, de uma brincadeira com nosso Senhor Jesus Cristo e por aí em diante. Então, todo aquele que tenta ou pensa ou acha que denegriu a imagem do Espiritismo, ele denegriu a imagem de si próprio. Escreva isso aí depois. Merecia até ser grafada, né? Todo aquele que pensa ou pretende denegrir a imagem do Espiritismo, denigre a própria imagem. Porque o Espiritismo, na condição de cristianismo redivivo, é o Cristo, é as leis do Criador, trazidas por nosso Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás, que nós não conseguimos entender. E mesmo hoje, 164, 165 anos, né, de 18 de abril de 1857 até agora, 164, 165 anos, a doutrina pode ser, como Kardec disse aqui, nova, sim, mas as leis do Criador nela contida não têm idade, são eternas. Compilada é nova, mas as leis são eternas, não tem idade. Isso aí eu tenho que dizer na condição do esmiuçamento, para que as pessoas entendam. Então, não esqueçamos que o Espiritismo tem inimigos interessados em obstar-lhe a marcha, né? Em dificultar a marcha, a evolução, né? O desempenho, o crescimento, o desenvolvimento, né? Aos quais seus triunfos causam despeito. Os triunfos do Espiritismo causam despeito
respeito em muitas pessoas. Por quê? Porque o Espiritismo é a única ciência que lida com a causa, lida com as causalidades, né? A única ciência interligada aos desígnios das leis divinas. Então, além de causa, efeito, se assim podemos dizer, é teoria, é prática. Então, isso é fato. E com fatos não se discute. Você pode se discutir com tudo, mas você não consegue discutir com fatos. Você consegue discutir com fatos? Agora, os fatos apresentados pela justiça da Terra e pela ciência da Terra, nós temos que ficar, com todo respeito, com um pezinho atrás e outro na frente. Porque tanto a justiça da Terra quanto as ciências da Terra, elas são capengas. E pelo fato de ser capengas, nós não podemos depositar toda confiança, porque ao depositar toda confiança, pode ser que venhamos a cair num precipício. Confiável? Só as leis do Criador. Respeitamos as leis da Terra, mas nós não nos detemos onde as leis da Terra se detêm. A justiça divina não se detém aonde a justiça da Terra se detém. É isso que é o problema, gente. É esse o perigo, gente. Vivam, ajam na promiscuidade. Haja, viva. Viva na impunidade. Pensam que são invencíveis, insuperáveis. Pensem que permanecerão nos cargos que desfrutam na Terra bilhões de anos. Pensem. Abusem sim do poder. Abusem. Eu apenas te faço uma pergunta. Não é nem pergunta, né? É uma pergunta. É uma pergunta, ao mesmo tempo é um questionamento. Mas existiu de 28 a 29 dinastia no Egito. Acho que 28 dinastia egípcia. Onde encontram-se aqueles faraós que reinaram não sei quantos mil anos? Cadê eles, gente? Onde encontra-se nesse momento o Império Bizantino? Cadê eles? Onde encontram-se nesse momento o Império Romano, com
todos os teus imperadores. Cadê eles, gente? Onde estão aqueles que atuaram nas 9 cruzadas aqui na Terra, onde bilhões de pessoas foram mortas? Guerra de 300 anos, guerra de 100 anos. Cadê aqueles que traíram Joana d'Arc na Inquisição? França contra a Inglaterra? Cadê os bárbaros? O império deles? Cadê a era da escravatura? Cadê os coronéis? Cadê a Primeira Guerra Mundial? Que virou a Segunda Guerra Mundial? Cadê esse povo? É óbvio que é uma interrogação que ao mesmo tempo tem resposta. Cadê eles com seus impérios? Muitos levados para outros planetas. Muitos reencarnados aqui no século XXI. E muitos ainda chafurdados nos pântanos lamacentos das regiões umbralinas que circundam a Terra. Mas a questão é essa, gente. Coroa nenhuma permanece sobre um crânio por mais de 80 anos. Depois ela sucumbe. Feliz daquele que fizer jus merecedor, e infeliz daquele que abusar do poder. Enquanto aqueles que se sucumbiram porque não abjuraram o Cristo, quase todos eles são reverenciados, nunca foram esquecidos. Para você ver, todos os imperadores romanos foram esquecidos, todos os faraós foram esquecidos, inclusive Napoleão Bonaparte foi esquecido. A escravatura, a Inquisição, enfim, o único ser que não foi esquecido é nosso Senhor Jesus Cristo. E mais ainda, é o divisor de águas. Antes dele e após ele, ninguém, rei nenhum sábio que pisou a terra foi capaz de dividir a história da humanidade em antes e depois. Nem Moisés, nem a doutrina dos espíritos codificada por Hippolyte Léon Denisard Rivail. Mas o Cristo sim. Por que não a doutrina? Porque se a doutrina dos espíritos existe, é porque ela embasa-se na lei do amor trazida por nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que raciocinar, gente, a grandeza desse ser que esteve aqui há 2000 anos atrás, uma centelha do teu esplendor, uma centelha.
do teu esplendor. É o Zenit, o nadir da evolução, da perfeição. É a inteligência suprema, é a causa primeira de todas as coisas, mas isso é Deus? Não. Para nós, no nível que nós nos encontramos, Jesus é onisciente, onipresente, onipotente, mas isso é Deus? Não. Nós o consideramos também onisciente, onipresente, onipotente, que para ele é limitado, mas o limitado dele para nós é ilimitado, porque nós não temos noção da grandeza desse ser. E da mesma forma como já tivemos oportunidade de dizer que em Deus nós existimos, em Jesus também nós existimos. Vamos para o próximo vídeo.